Começa agora o programa Em Sintonia com a Natureza. Em Sintonia com a Natureza é uma realização do Centro Sabiá em parceria com Brasil de Fato. Olá a todos e todas que sintonizam agora com a gente. Eu sou João Lucas França, comunicador do Centro Sabiá, e está começando agora o Em Sintonia com a Natureza, o nosso programa para discutir agricultura familiar, soberania alimentar, sociedade e sustentabilidade. Esse é o nosso programa semanal de meia hora que traz notícias, músicas, uma radionovela especial e uma conversa muito bacana para deixar você sintonizado com a natureza e com o mundo. E hoje o nosso tema é muito importante. Hoje nós discutimos o Dia Mundial do Combate à AIDS. Gente, AIDS significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida e é o estágio final da doença provocada pelo HIV, um vírus que causa graves danos ao sistema imunológico, que é o sistema que protege o organismo contra doenças. E apesar da ciência ter avançado muito no combate a essas doenças, o que vemos hoje no Brasil é um enorme retrocesso em relação à AIDS, a HIV e outras doenças desse tipo. Os nossos números voltam a crescer. Só para que a gente tenha ideia da dimensão desse problema, consultamos a UNAIDS, o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, e os dados mostram que o Brasil registrou em julho desse ano o aumento de 21% no número de novas infecções por HIV entre os anos de 2010 e 2018. Só no ano passado foram registrados 53 mil novos casos de HIV em nosso país. Então é para falar sobre isso tudo, sobre o contexto do Brasil nessa luta contra a AIDS, na luta contra esse problema de saúde que nosso país enfrenta novamente hoje, é que convidamos a coordenadora da organização Gestos, a jornalista Alessandra Nilo. Olá, Alessandra, tudo bem? É um prazer ter você aqui com a gente. Olá, é um prazer também estar aqui com vocês hoje no programa. Muito obrigada pelo convite. Alessandra, você poderia falar mais um pouco sobre você, se apresentar para quem nos ouve e falar o que é a Gestos? Eu sou a Alessandra Nilo, sou jornalista, uma das fundadoras da ONG Gestos, Soropositividade, Comunicação e Gênero, que foi criada em 1993 para enfrentar a epidemia de AIDS aqui no estado de Pernambuco. Hoje a ONG tem uma ação nacional e internacional também, mas seguimos tendo como carro-chefe essa resposta ao HIV e AIDS. A Gestos, além de fazer campanhas de prevenção e de oferecer apoio direto às pessoas que vivem com HIV/AIDS, por exemplo, com uma assessoria jurídica, o serviço de psicologia e ações de assistência social que são oferecidas a essas pessoas que já vivem com HIV/AIDS, nós também temos a formação política como uma das estratégias da instituição. Então, com a formação de ativistas, adultos e jovens que vivem com HIV/AIDS, e além disso nós temos um trabalho bem específico para um público mais amplo, que é direcionado a jovens e adolescentes, então pessoas a partir dos 12 até os 29 anos, que independente de terem ou não o vírus da AIDS, podem acessar na Gestos um serviço de alta qualidade e gratuito para receber informações sobre sua saúde sexual e reprodutiva, tirar dúvidas sobre questões de sexualidade e, inclusive, ser encaminhado ao sistema de saúde caso seja necessário fazer alguma consulta. Além disso, a Gestos também faz a testagem para o HIV, através do fluido oral, para essa população que nos procura, principalmente para os jovens que nos procuram. Ah, massa, Alessandra. E já para a gente começar essa discussão, eu trago alguns dados que você pode encontrar, inclusive, no site da Gestos, sobre AIDS e HIV. No mundo, a estimativa da UNAIDS é que 36,7 milhões de pessoas vivam com HIV e AIDS. E desse pessoal, 17,8 milhões são mulheres e 2,1 milhões são crianças menores de 15 anos. Alessandra, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desconstruir a ideia de que a gente tem sobre essa doença. Por isso eu te pergunto, o que é a AIDS e quem pode portar essa doença? Essa pergunta é muito boa porque muita gente ainda tem dúvida sobre o HIV e a AIDS. Então, a AIDS, na verdade, é uma síndrome
é um conjunto de doenças que podem acometer, ou seja, que podem afetar uma pessoa que vive com o vírus da AIDS. Porque o que é que acontece quando você se infecta com o vírus da AIDS? Ele ataca o seu sistema imunológico. Então, ele deixa você muito vulnerável a outras doenças. É por isso que a gente diz que ninguém morre de AIDS. Você morre em decorrência a um agravo de alguma situação de doença que você tenha que é resultado dessa sua baixa imunidade que você não consegue, o seu organismo não consegue combater. Então, a AIDS, ela só é transmitida pelo sangue, pelos fluidos e pelo aleitamento materno. Então, abraçar não transmite HIV, beijar não transmite HIV, transar com proteção, ter relação sexual com proteção, relação sexual segura, com preservativos, não vai transmitir o vírus da AIDS, mas infelizmente muita gente não tem ainda essa informação ou finge que não tem essa informação, e o que nós percebemos e temos atestado no nosso trabalho é que muitas pessoas ainda sofrem muito preconceito e muita discriminação por terem o vírus HIV. Então, a gente costuma dizer que o preconceito ainda é o pior sintoma da AIDS, porque as pessoas ainda não entenderam que não é um vírus, o HIV não é um vírus que se transmite pelo ar, ou por um aperto de mão, ou por um abraço, e continuam fazendo com que as pessoas que vivem com HIV e com a AIDS sejam discriminadas, o que é muito triste ainda que aconteça na nossa sociedade. Podemos ver que as formas de combate a essa doença têm melhorado a cada ano. Então por que os números da doença continuam tão altos no Brasil? O que é que nosso governo tem feito de errado em relação à política de combate à AIDS? Essa pergunta é muito boa, porque é realmente difícil para as pessoas entenderem como é que a ciência avançou tanto e hoje em dia a gente sabe que a AIDS é uma doença, é uma síndrome tratável, nós sabemos como nos prevenir do HIV, nós já temos bastante informação sobre esse problema e como é que ainda assim tantas pessoas continuam se infectando no Brasil e ainda assim a AIDS continua crescendo e matando tantos jovens, matando as pessoas que são tão vulneráveis, né, socialmente ao HIV. Isso é porque esse não é um problema que você responde simplesmente com medicamentos ou com uma resposta científica do ponto de vista de descobertas medicamentosas. A AIDS, ela tem também as suas bases, as suas origens em questões sociais de profundas desigualdades, de dificuldade de negociação do uso de preservativo, de dificuldade de acesso a preservativo, dificuldade de se compreender no exercício da sua sexualidade e de desenvolver autoestima que faça com que você realmente se proponha a ser uma pessoa que sempre se previne. Situações de violência que as pessoas passam e que nem sempre conseguem, naquela situação de violência, negociar o uso de preservativo, geralmente não conseguem, obviamente, em situação de violência, fazer uma negociação de uso de preservativo, questões de pobreza, questões de vulnerabilidade em determinadas situações que as pessoas vivem que precisam ser tratadas, e principalmente as relações de poder. Então vai ser muito difícil a gente combater e resolver o problema da AIDS se nós não tratarmos de uma série de questões desse entorno social e do desmonte de direitos que tem acontecido no país, entendendo que a AIDS não é só uma questão de saúde. A AIDS é uma questão de saúde, a AIDS é uma questão que dialoga com os direitos humanos, a AIDS é uma questão de desenvolvimento. Então, vai ser muito difícil a gente superar esse problema no Brasil se você não tem, por exemplo, educação sobre sexualidade. Se nas escolas você sequer consegue discutir as relações de gênero. Se cada vez mais a nossa sociedade se torna intolerante, se torna agressiva, violenta e excludente para as pessoas que pensam diferente e que se torna uma sociedade cada vez mais racista, porque o que a gente tem visto no Brasil ultimamente é muito preocupante.
na questão do fomento ao racismo, no fomento à LGBTfobia, no desmonte de direitos que já foram adquiridos. Então, se nós não voltarmos a tratar a AIDS como fazíamos há muitos anos atrás, como uma questão de direitos humanos, como uma questão muito mais ampla do que meramente disponibilizar medicamento para as pessoas de forma pública, nós não vamos conseguir controlar essa epidemia no Brasil. E não é à toa que ela vem crescendo entre algumas populações específicas. Hoje, quais são os maiores desafios para diminuir os casos de AIDS em nosso país? Mais especificamente pro lado de cá, né, no Nordeste. Como nós falamos, Pernambuco ele retrata muito dos desafios nacionais. Então, nós podemos citar desafios desde o ponto de vista do investimento necessário para o enfrentamento da epidemia aqui no estado, que é muito aquém do que nós necessitaríamos, um desmonte gradual do serviço de saúde. Mas nós nos preocupamos muito também, e esse é um aspecto que tem realmente nos chamado bastante atenção, com o crescimento da influência de forças religiosas fundamentalistas em várias áreas, em vários setores das políticas públicas. Desde os campos onde elas estão influenciando as decisões sobre as políticas públicas aqui no estado, então cada vez mais ganham poder, cada vez mais levam suas ideias conservadoras e muito grave, isso é muito grave, ideias que não têm o menor fundamento científico, sem base científica nenhuma, cheias de tabus, cheias de preconceito, que criam novos mitos, essas pessoas estão influenciando as políticas públicas. E, por outro lado, elas também estão causando um dano muito grande na medida em que os próprios profissionais de saúde e também da educação, que deveriam estar fazendo o seu trabalho de uma forma íntegra, baseando suas informações e suas posturas em dados científicos, nas evidências que nós já temos e sabemos como tratar esse problema, inclusive discutindo, levando em consideração questões de gênero, as questões de direitos sexuais, os direitos reprodutivos. Esses profissionais que estão aí na atenção básica, na atenção de média e alta complexidade, que estão nas escolas, são empecilhos para que hoje as pessoas possam ter melhor acesso a métodos de prevenção ao HIV. Então, na medida em que o conservadorismo, que é um conservadorismo que nós consideramos muito perigoso, porque ele não se sustenta do ponto de vista da informação real e científica, à medida que esse tipo de pensamento ele avança e ele ganha espaço na sociedade, fica realmente desafiado, fica em perigo. E é essa a situação que nós vivemos hoje. Nós estamos no iminente perigo de retroceder muitos anos, porque essas informações erradas, os mitos, os tabus e os preconceitos, elas cada vez mais crescem na sociedade, uma sociedade que não está se dando ao trabalho de buscar as informações corretas. Acredita em qualquer mensagem que recebe pelo Zap, porque é mais fácil fazer isso do que ir buscar a informação como ela é. E o que uma pessoa que descobre que é portadora, que tem AIDS, pode fazer? Quais as formas de prevenção gratuitas que hoje podemos ter acesso no Brasil? Bom, para uma pessoa saber que vive com HIV/AIDS, ela precisa fazer um teste. E se a pessoa quiser realmente se prevenir do HIV/AIDS, nós temos disponibilizado nos serviços de saúde, e devem ser disponibilizados no serviço de saúde, é importante que se cobre acesso a preservativo. Então, o que nós aconselhamos é que todas as pessoas procurem o seu posto de saúde na sua comunidade, lá solicitem acesso a preservativo, acesso à informação, conversem com as pessoas, os profissionais de saúde, e perguntem seus meios, o que eles têm ali disponível para sua prevenção. E é importante também que tirem dúvida, que aprendam realmente como usar o preservativo masculino ou feminino, que solicitem, as mulheres também se interessem mais pelo uso do preservativo feminino, e isso tem que ser realmente disponibilizado, porque o governo brasileiro
compra e tem responsabilidade e obrigação de comprar esses insumos para que a população se previna, da mesma forma como tem responsabilidade de oferecer os tratamentos necessários a cada pessoa que é identificada com HIV/AIDS. Quando você sabe que você recebe um teste positivo, imediatamente procure o médico. Procure o médico, converse com o médico e ele ou ela vai te dizer, conversar com você, discutir com você, e isso é muito importante, que seja não algo que o médico ou a médica lhe imponha, mas algo que você converse com ou a profissional de saúde e que vocês acordem qual seria esse esquema de tratamento que você precisa começar a utilizar. Então, eu reforço que para cada pessoa pode haver um esquema de tratamento diferente, então não é porque o meu tratamento é diferente do seu que o seu é melhor que o meu ou vice-versa, mas isso depende muito de como o profissional da saúde ou a profissional de saúde vai observar você, a sua condição de saúde, que tem que ser analisada como um todo, mas é muito importante que você inicie o tratamento o mais rapidamente possível. É isso. Tem alguma coisa que você ainda não falou que gostaria de dizer? Então, eu agradeço muito a oportunidade de ter participado com vocês hoje aqui nesse Canto do Sabiá. Nós acreditamos realmente numa sociedade mais inclusiva e nós estamos muito alinhados e alinhadas com essa ideia de que o mundo pode ser muito melhor. Agora a gente precisa trabalhar mais para isso. Nós precisamos de mais respeito, mais educação, mais tolerância e muito mais equilíbrio entre as diferentes visões que hoje estão postas no Brasil. Nós precisamos que o poder público faça uma mediação dos extremos, que o poder público garanta efetivamente o seu papel de prover à população, a quem deve servir, e isso é muito importante, todas as condições para viver uma vida livre de discriminação, de preconceito e de qualquer barreira em relação ao exercício da nossa sexualidade e à vivência da nossa saúde plena, que eu acho que a gente precisa voltar também a resgatar aquele conceito de saúde, porque saúde não é simplesmente a ausência de doença. Saúde é essa condição que você tem de viver bem no seu meio ambiente, no espaço que você vive, em harmonia com a natureza, em harmonia com todos os elementos e com todas as pessoas ao seu redor. É um sonho que nós mantemos e do qual nós nunca vamos abrir mão. E é por isso que a Gestos continua hoje fazendo, depois de 26 anos, todo esse trabalho que a gente faz, porque a gente não perde essa capacidade de sonhar, de acreditar nas pessoas e de seguir construindo um futuro que a gente acha piamente que pode ser muito melhor. É isso. Muito obrigado. Gente, hoje conversamos com a Alessandra Nilo, jornalista e coordenadora da organização Gestos. Alessandra, muito obrigado pela sua participação. Para abrir o giro, falamos sobre os 20 anos da articulação do semiárido, a ASA. Há 20 anos, a ASA transforma a realidade de milhares de famílias camponesas no semiárido brasileiro, trazendo, através de seus programas como o P1MC, o programa 1 milhão de cisternas, impactos na realidade também de outras regiões semiáridas do planeta. O P1MC já entregou mais de 1 milhão de cisternas e mais de 5 milhões de pessoas agora podem ter água para beber e cozinhar em casa. A ASA entende a água como um direito de todos e um direito que deve ser autônomo a todos e todas. O Centro Sabiá parabeniza a articulação do semiárido brasileiro por todos esses anos de luta e resistência, por um semiárido mais justo e com acesso à água. A ASA resiste pela vida. Seguindo com o giro, essa semana aconteceu o Encontro Estadual de Jovens Multiplicadores e Multiplicadoras da Agroecologia. O município de Caruaru, em Pernambuco, recebeu nos dias 22, 23 e 24 de novembro o Encontro Estadual de Jovens Multiplicadores e Multiplicadoras da Agroecologia, um encontro que aborda o tema Juventudes Camponesas, construindo meios de vida sustentáveis.
O evento reúne jovens camponeses e camponesas, quilombolas e indígenas das 4 regiões do estado de Pernambuco, Zona da Mata, Agreste, Sertão e região metropolitana do Recife. O objetivo é promover a troca de experiências entre as juventudes do estado de Pernambuco para que eles e elas possam intercambiar as ações que vêm desenvolvendo em seus territórios. Além de, é claro, fortalecer os laços e de alimentar a unidade entre os jovens e as jovens que fazem parte da Comissão de Jovens Multiplicadores da Agroecologia. Esse foi o nosso giro de notícias. Agora você acompanha mais um episódio da nossa radionovela Entre o Sertão e a Capital. Vamos ouvir? Começa agora a radionovela Entre o Sertão e a Capital, Campo e Cidade em Prosa. Fran? Alô? Gel, Gel, menino, tu não sabe o que foi que aconteceu aqui ontem? Francisca, se acalme. Vai acabar, sei lá, tendo um troço, mulher. O que foi que houve? É mesmo, Gel. É que essa semana tá difícil por aqui. O que foi que houve por aí, mulher? Tu lembra de Tereza? Terezinha que mora lá na saída pra pista? Lembro sim. Não é ela que é casada com o seu Bill? Pronto, ela mesma. Sim, e o que é que tem a Terezinha? Ela tá bem. Então, menino, ontem de noitinha eu resolvi sair pra visitar a Beta, que é vizinha de Terezinha. Sim. Aí cheguei lá, eu e Beta começamos a conversar e quando eu pensei que não, quando eu menos esperei, a gente começou a ouvir um barulho alto, prato quebrando, uma gritaria danada. Ave Maria, Fran. Isso de noite ainda, e aí? O que aconteceu? E é aí que a gente parou pra ouvir, escutou seu Bill gritando com Terezinha e ela chorando. Homem, me subiu logo uma raiva tão grande. Aí eu disse pra Beta pra gente ir lá pra interferir, né? E vocês foram? E então? Beta ficou com medo, mas o marido dela tava em casa. Aí pronto, fomos nós 3 lá na casa de Terezinha pra interferir. Meu Deus do céu. A gente nem entrou. Eu e o marido de Beta começamos a bater na porta, gritamos pra ele parar. Rapidinho a porta abriu, Terezinha saiu correndo e foi ficar com a gente. E vocês ligaram pra polícia? Na hora, Gel. Eu fiquei cuidando de Terezinha e Beta ligou pro 180, que é o número do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Você fez certo, minha irmã. 180 é um dos melhores números para você ter um atendimento para dar apoio a mulheres que sofrem de violência, não é? Isso mesmo, Gel. O que não pode é deixar passar. Homem, deu um frio na barriga, mas a gente tem que fazer o que é certo. E não é certo deixar outra mulher sofrer esse tipo de situação. Caramba, Fran. Muito bonito isso. Parabéns pela sua ação, viu? É isso mesmo, Gel. A gente tem sempre que lembrar que também pode acontecer com a gente. É verdade, Francisca. A gente se fortalece e fortalece as outras mulheres. No fim das contas, Terezinha foi dormir na casa de Beta e os policiais resolveram todo o resto. Ela agora tá segura. Que coisa boa de ouvir, Fran. Pois é, meu irmão. Eu sei que o rebuliço foi tão grande aqui que a gente acabou marcando para se reunir hoje com todas as mulheres aqui da comunidade. Hoje nós vamos falar sobre violência contra a mulher e como é que a gente pode fazer para se defender. Que coisa maravilhosa, orgulho de você, minha irmã, muito orgulho de você. Obrigada, Gel. Ui, olha, vou lá, senão vou acabar me atrasando, viu, meu irmão? Um cheiro bem grande. Beijo, Fran, até mais. Se cuida, viu, mulher, se cuida. Qualquer coisa me liga. Beijo. Tchau. Você ouviu a radionovela Entre o Sertão e a Capital. Você acabou de ouvir a radionovela Entre o Sertão e a Capital. E pessoal, é isso. O Em Sintonia com a Natureza vai ficando por aqui e a gente agradece muito a você que nos acompanhou hoje. Você pode seguir nos acompanhando pelo nosso site, que é o centrosabiá.org.br, tudo junto e sem acento. Esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas França, com a supervisão operacional de Darliton Silva, o comunicador popular do Centro Sabiá.
As vozes na radionovela foram do poeta Davi Fantuzzi e de Riva Almeida, equipe técnica do Centro Sabiá. É isso, pessoal. Tchau, tchau e até o próximo Em Sintonia com a Natureza. A gente se encontra na semana que vem. Você ouviu o programa Em Sintonia com a Natureza, uma realização do Centro Sabiá em parceria com o Brasil de Fato.